boa noite, bom dia. Não sei que hora que você vai começar a assistir o Tarde Leve. Então, bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você. É Carlos Castro e eu mostro. Ângela, você imaginava como, alguns anos atrás, chegar a essa fase da vida, aos 60? Hoje você tem 61, né? 61. Há muitos anos atrás, a gente encarava uma pessoa de 60 anos como velha, né? Eu, sinceramente, eu não me considero velha ainda. E eu acho que o mundo mudou tanto e nos deu tanta condição de ter uma vida saudável, uma vida, uma vida longa hoje em dia, porque eu tenho uma sogra, por exemplo, que tem 100 anos de idade. Uau! Então, eu acho que a saúde e a possibilidade de continuar trabalhando e tudo isso dá uma perspectiva muito boa de vida, né? As pessoas normalmente planejam chegar a essa etapa, a terceira idade? O que você observa, Antônio? Eu entendo que não. Inclusive, o objetivo do Instituto, o nosso logo, né, nosso mote, por assim dizer, é prepare-se para viver mais. Prepare-se para viver mais exatamente porque nós entendemos que, com a perspectiva de uma vida cada vez mais longeva, é preciso que a pessoa se prepare de fato, e isso em geral não é feito. Em todos os aspectos, seja financeiro, seja da sua saúde, seja das suas relações sociais, todos esses aspectos é preciso se preparar melhor com o máximo de antecedência possível. Tá bom. E Ângela, como é que você está se saindo nessa etapa? Você chegou aos 60, já está um ano aí. Como você acredita que está se virando no dia a dia? Eu acho muito bem. Eu participo de um grupo de corrida e eu corro uma média de 4 vezes por semana, e os outros 2 dias eu nado. Logo cedo, eu acordo muito cedo e isso me dá uma qualidade de vida grande. Então hoje eu participo desse grupo que chama Toscano e corro 10 quilômetros. E participo de corridas internacionais, já corri na Áustria, esse ano vou correr em Budapeste. E além de diversão, é uma qualidade de vida, né? Você praticar esporte e você perceber que você ainda tem condição de correr 10 quilômetros, que tem muita gente com 20 e poucos anos que não tem. Eu não corro. Né? Então eu acho que isso é muito bom. Eu acho que eu não penso em ficar velha, em princípio. Tá ótimo. E em relação a trabalho, porque além de correr por hobby, você corre no dia a dia para se manter ativa, economicamente ativa também. Eu optei há uns quase 3 anos atrás por uma profissão de corretora de imóveis. E isso foi uma coisa muito planejada mesmo por conta da idade. Porque você sendo autônoma como corretora de imóveis, você não tem limite de idade, entendeu? Então você pode trabalhar, eu tenho colegas meus de corretores de imóveis que têm mais de 80 anos e estão ativos. Então eu acho que o mercado de trabalho para corretagem de imóveis, ele te possibilita isso, entendeu? A falta de um limite de idade. Né? Porque você já trabalhou antes, né? Já trabalhei antes. Eu trabalhei 14 anos como um banco de imagens, com um banco de imagens, na área de publicidade principalmente, e de editoras também. E fui comissária de bordo, que isso de 91 até quase 99. Quer dizer, de 35 até pouco mais de quase 50 anos, 40 e poucos anos, né? 42 anos. Mas essa parte,
por exemplo, comissária de bordo hoje em dia seria muito mais penoso, com certeza. Exato. Né? Até porque é uma profissão que acaba, de alguma maneira, afetando a sua saúde em alguns aspectos. Principalmente para mulheres. Né? Aquela pressurização e despressurização da cabine do avião o tempo todo. Eu voava aqui na América Latina, então a gente tinha muito pouso de decolagem e é uma coisa para a saúde da mulher muito prejudicial. Mas, enfim, lá você já ganhou toda uma experiência de lidar com o público que agora você também deve estar aproveitando. Né? E é sempre uma coisa que eu gostava muito, de lidar com o público. E o mercado, Antônio, como é que está absorvendo essa mão de obra? Que até pouco tempo atrás as ofertas não eram muitas, né? Para quem já alcançava aí os 60, 65 anos. O mercado, a gente pode dizer que também não está muito preparado para esse envelhecimento populacional. Né? É algo que as empresas, as organizações vão ter que lidar, né? Porque a gente está passando justamente por um processo de envelhecimento populacional, ou seja, haverá um declínio da entrada, já há, né? E haverá cada vez mais um declínio da entrada de novos trabalhadores, e aproveitar o capital humano, o conhecimento das pessoas, né, mais velhas e, enfim, a sua experiência e será imprescindível. E a gente pode dizer que as empresas estão mal preparadas. Né? Esse é um tema que o Instituto de Longevidade lida, enfim, muito intensamente. E parte do nosso trabalho é também conscientizar, né, sensibilizar as empresas, as organizações para essa realidade, porque elas também precisam se preparar. Né? Não adianta subitamente, quer dizer, existem algumas iniciativas hoje, a gente até comentava há pouco, de organizações, de empresas que procuram esse profissional para as mais diversas finalidades, né? Seja para uma coisa um pouco mais, seja para lidar com o público, seja em coisas mais estratégicas, enfim. A gente começa a ver um movimento, mas a gente sabe também, pelas experiências das empresas que já deram um passo adiante nesse sentido, que aquelas que se prepararam, que planejaram o ingresso, né, enfim, a entrada desse profissional, quando isso é uma iniciativa. Eu não estou falando daquele caso onde uma pessoa já está na empresa há um tempo e está numa idade, enfim, a partir dos 50, 60 anos, continua lá, lógico. Você está falando de novas contratações com esse perfil. Exato. Então, os casos em que isso funcionou melhor é quando houve uma preparação. Só para dar um exemplo rápido, né, a gente sabe de uma empresa que a gente contactou, conversamos, que eles tiveram um programa nesse sentido, contrataram pessoas acima dos 55 para postos de atendimento de call center, e os líderes das equipes de atendimento eram super jovens, eram de uma idade muito, muito inferior à deles, desses profissionais. E no fim das contas o programa desandou após alguns anos, apesar de ter tido algum êxito, mas enfim, após alguns anos ele desandou porque houve muito conflito entre as gerações na questão da liderança, ou seja, esse tipo de questão, eu estou citando uma entre várias, precisa ser trabalhado para que haja sucesso nesse processo. E é disso que o Instituto de Longevidade trata. Agora, Ângela, você diria que quais são desafios, né, para quem vive os 60 anos? Hoje, o que é desafio, principalmente, assim, na sua opinião? Eu acho que você se atualizar o tempo todo, né? A quantidade de informação que você tem hoje é enorme. Então, quer dizer, um exemplo muito rápido, quando eu comecei a trabalhar com banco de imagens aqui no Rio, a gente mandava para os clientes os cromos, os diapositivos, quer dizer, eram slides, e esses slides iam dentro de envelopes para as agências de publicidade, e 5 anos depois já estava tudo digitalizado, já estava tudo. Hoje em dia você entra na internet, você baixa o arquivo da imagem no seu lugar de trabalho, quer dizer, reduziu um absurdo. E eu acho que o grande desafio das pessoas um pouco mais velhas é justamente não perderem esse bonde da história, entendeu? Elas precisam se atualizar. O tempo todo, o tempo todo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter uma mente mais aberta, sabe?
Principalmente com o computador, sabe, com essa tecnologia toda da informação, você tem que ter uma mente aberta. Ótimo. Né? Olha só, de acordo com o IBGE, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais no país passou de 9,8% para 14,3% entre os anos de 2005 e 2015. E até 2050, eles serão mais de 66 milhões. Hoje, o Estatuto do Idoso prevê a preservação da saúde física e mental desses brasileiros, o seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Uma realidade ainda distante da vida da maioria, que ainda encara longas jornadas de trabalho para complementar a aposentadoria, que não tem assistência adequada na rede pública de saúde e, infelizmente, também nem acesso à cultura e ao entretenimento, apesar do benefício da meia entrada em diversos equipamentos culturais. Você diria, Antônio, que também é um desafio, né, para os idosos ter os seus direitos, ter acesso a esses direitos hoje? Certamente, né? Como é que o poder público o que o poder público está dando, assim, que nível de importância para essa faixa etária? Bom, a gente tem alguns marcos interessantes, né? Você citou agora o Estatuto do Idoso, que é uma legislação bastante ampla, né? Mas sem dúvida há vários aspectos dela que precisam ser efetivados, né? Vou te dar um exemplo. Um dos pontos que o Estatuto do Idoso cobre é justamente a questão do trabalho. E o artigo 28º, se eu não me engano, ele diz que, por exemplo, que o poder público vai estimular as empresas a contratar idosos, contratar pessoas acima de 60 anos. Mas não diz como vai estimular, não diz quando, quem é o responsável por o quê. Nesse sentido, o trabalho do Instituto complementa de alguma forma, né, e as organizações, enfim, em geral, que lidam com esse tema, devem complementar ou fazer justamente executar. Mas só para te falar exatamente do que se trata, essa nossa iniciativa, a gente criou, em parceria com alguns pesquisadores, um projeto de lei que advoga a criação de um regime especial de trabalho para a pessoa aposentada. O que seria isso? As empresas teriam um estímulo a contratar a pessoas acima de 60 anos que são aposentadas, com a isenção da contribuição previdenciária. Se essa pessoa já é aposentada, ela já recolheu o empregador, algum empregador, né, também, e, portanto, esse seria o estímulo para que essa pessoa trabalhasse num regime de carga horária reduzida. Então, por exemplo, uma das formas de efetivar, né, é observar o que existe e aprofundar, como nesse caso. E de resto, enfim, aí são as conquistas sociais e coletivas, porque, por exemplo, a gente convencer e envolver as empresas nessa discussão, né, seja pela contratação de profissionais, seja pelo desenvolvimento de produtos e serviços adequados, porque uma coisa muito frequente que se ouve por aí, quando você conversa com as pessoas mais velhas, é assim, puxa, eu não me sinto atendido, né, não tem uma... Você estava falando de acesso a equipamentos de cultura. O que o idoso está interessado em termos de cultura, em termos de vestuário? Enfim, você pode pensar uma gama muito ampla. É possível ainda personalizar o atendimento para essa faixa? Não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. É um longo caminho ainda. É um longo caminho. Agora, Ângela, você teve alguma resistência para fazer valer os seus direitos? Ou você aceitou bem a ideia de ter a sua vaga especial, de ter o seu desconto, que eu observo ainda algumas pessoas com uma certa resistência, né? Não, eu não estou na terceira idade, eu não vou pedir a meia entrada, ou eu não vou fazer questão do meu... Eu não tenho vergonha nenhuma. Meu espaço no transporte público. E bom, meia entrada, então, nem se fala. Eu desfruto da meia entrada com a maior sem cerimônia, sem problema nenhum. A única coisa que eu ainda não... Bom, eu tenho 61, então eu ainda não tenho, por exemplo, direito à vaga de idoso, transporte público, isso ainda não, porque é acima de 65, né? E apesar de que a vaga de idoso, dependendo da localização, eu teria direito, mas pela minha facilidade, eu não tenho nenhum problema de mobilidade e tudo, eu prefiro ficar numa vaga normal e deixar a vaga para realmente quem precisa. Agora, de resto, meia entrada e fila de preferencial, eu não tenho o menor problema em frequentar.
Bom, eu vou convidar para a nossa conversa agora o Tarso Moschi. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Rio de Janeiro. Se inscrever, compartilhar, dar o seu like, dar o seu joinha e deixar o seu comentário tanto no YouTube, tanto no Facebook e também no Instagram. Show! E também a gente vai falar